Você já sentiu que Deus não te escuta? Que suas orações batem num teto de bronze e voltam vazias? Que você clama, você chora, você implora, mas o céu parece de concreto? Eu preciso te contar uma história que vai virar tudo de cabeça para baixo. Uma história real, sangrenta, violenta até. A história de um rei que pegou a palavra de Deus, rasgou folha por folha e jogou no fogo. E o que aconteceu depois? Isso vai mexer com você de um jeito que talvez você não esteja preparado. Fica comigo até o final. Porque o que eu vou te mostrar não é só história antiga. É sobre você. É sobre mim. É sobre o que a gente faz quando Deus fala e a gente não quer ouvir. É sobre o que acontece quando a gente rasga a verdade porque ela dói demais. E é sobre a paciência insana de um Deus que, mesmo depois de ser desprezado, ainda oferece uma segunda chance. Se isso faz sentido para você, se inscreve no canal. Não é só um clique, é você dizendo: eu quero ouvir o que Deus tem para falar, mesmo quando dói. Vamos voltar no tempo. Jerusalém, século 6 a.C. O reino de Judá está desmoronando. O povo escolhido de Deus virou uma sombra do que era. Templo ainda está de pé, sacrifícios ainda acontecem, mas é tudo casca. É religião sem vida, é tradição sem coração. E no trono está Jeoiaquim, um rei fraco, corrupto, manipulado por potências estrangeiras. Um homem que usa o nome de Deus para legitimar sua ganância, mas que no fundo não quer nada com Deus. E Deus, o que Deus faz? Ele fala. Ele sempre fala. Ele levanta um profeta chamado Jeremias, um homem quebrado, sensível, que chora pelas ruas de Jerusalém avisando: o juízo vem, Babilônia vai invadir, vocês vão ser levados cativos, mas ainda há tempo, arrependam-se, voltem, deixem a idolatria, a injustiça, a violência, voltem para o coração de Deus. Jeremias 36. Lê comigo esse capítulo em casa depois. Mas deixa eu te contar o que acontece. Deus manda Jeremias escrever num rolo todas as palavras que ele tinha falado ao longo dos anos. Todas as advertências, todas as promessas, tudo. Jeremias chama Baruque, seu escriba, e dita palavra por palavra. É trabalhoso, é lento, é sagrado. Cada linha é uma última tentativa de Deus alcançar o coração do povo. E aí Baruque leva o rolo até o templo. Lê em voz alta, o povo escuta. Alguns tremem, alguns choram. A palavra de Deus ainda tem poder. Ela ainda corta, ela ainda expõe. Mas os príncipes, os conselheiros do rei, eles ficam com medo. Não medo de Deus, medo de perder o controle. Eles levam o rolo para o rei Jeoiaquim. Agora imagina a cena. É inverno. O rei está no palácio de inverno. Tem um braseiro aceso no meio da sala. Ele está confortável, está seguro, está no controle, ou pelo menos acha que está. E alguém começa a ler o rolo. A voz ecoa. São palavras de Deus, palavras duras, palavras verdadeiras. E o rei pega uma faca, ele escuta 3, 4 colunas do rolo e rasga, joga no fogo. Escuta mais um pouco, rasga, joga no fogo. Ele não grita, ele não discute, ele simplesmente destrói, folha por folha, palavra por palavra. Ele queima a mensagem de Deus como se fosse lixo. Os conselheiros imploram para ele parar. Não faça isso, rei. Isso é a palavra de Deus. Mas ele não para. Ele queima tudo. O rolo inteiro vira cinza. E ele se senta de volta, satisfeito. Problema resolvido. Profeta silenciado. Deus ignorado. Escuta isso com o coração aberto. Esse rei não é só um personagem histórico. Esse rei mora dentro da gente. Quantas vezes Deus falou com você e você fingiu que não ouviu? Quantas vezes você sentiu aquele aperto no peito, aquela convicção clara de que você precisa mudar, precisa pedir perdão, precisa largar aquilo, precisa consertar aquela relação? E você simplesmente rasgou. Você não queimou uma Bíblia física, mas você queimou a palavra que Deus falou no teu coração. Você sabe do que eu estou falando.
É aquela hora em que você está assistindo algo que você sabe que não deveria assistir, e o Espírito Santo sussurra, desliga, e você aumenta o volume. É aquele relacionamento que você sabe que está te afastando de Deus, e ele diz, sai, e você vai mais fundo. É aquela mágoa que você cultiva, aquele rancor, aquele orgulho, e Deus diz, perdoa, se humilha, libera, e você diz, não, ainda não, mais tarde, talvez. A gente não rasga pergaminhos, a gente rasga convicções, a gente queima verdades incômodas, a gente silencia o espírito. E depois a gente reclama que Deus não fala. Será que Deus não fala? Ou será que a gente não quer ouvir? Jeoiaquim achou que destruindo o rolo, ele destruiria a mensagem. Mas Deus não depende de papel. Jeremias 36, 27 e 28 dizem que Deus mandou Jeremias escrever tudo de novo. Tudo. E acrescentou mais palavras. Palavras ainda mais pesadas. Porque agora não era só o juízo sobre a nação. Era o juízo específico sobre o rei que desprezou a palavra de Deus. E o que aconteceu com Jeoiaquim? Ele morreu humilhado, não teve sepultura digna. Seu corpo foi lançado fora, exposto ao calor do dia e ao frio da noite, exatamente como Jeremias tinha profetizado. Seus filhos não herdaram o trono com paz. Babilônia invadiu, Jerusalém caiu. O templo foi destruído, o povo foi levado cativo. Tudo que Deus tinha avisado aconteceu. Porque você pode queimar a mensagem, mas você não pode queimar a realidade. Você pode ignorar Deus, mas você não pode escapar das consequências. E é aqui que entra a parte mais dolorosa. A parte que eu preciso que você entenda com clareza absoluta. Não é que Deus seja vingativo, não é que Ele goste de destruir, é que Ele respeita profundamente o nosso livre-arbítrio. Ele fala, Ele avisa, Ele suplica, mas Ele não força. Quando a gente endurece o coração de vez, quando a gente escolhe rejeitar a verdade, Deus eventualmente respeita essa escolha e deixa a gente colher o que plantamos. Jeremias chora por isso. Ele é chamado de profeta chorão, porque ele via o futuro, ele via a destruição, ele via o sofrimento, e ele implorava para o povo voltar. Ele não queria ver ninguém sofrer. Ele queria que todo mundo se arrependesse, mas a maioria não quis. A maioria preferiu a ilusão confortável do pecado ao desconforto da santidade. E hoje? Hoje a gente vive numa época de Bíblias abertas e corações fechados. A gente tem a palavra de Deus em tudo quanto é formato. No celular, no tablet, no áudio, em vídeo, em versículos decorados em almofada, em camiseta, em adesivo de carro. Mas quantos de nós realmente deixamos essa palavra governar nossa vida? A gente pega versículos para decorar a casa, mas não para transformar o caráter. A gente compartilha promessas nas redes sociais, mas ignora os mandamentos que incomodam. A gente quer um Deus que abençoa, mas não quer um Deus que corrige. A gente quer milagre, mas não quer mudança. A gente quer céu, mas não quer cruz. Pensa nisso, realmente pensa. Quando foi a última vez que você leu a Bíblia e se sentiu confrontado? E quando foi a última vez que você obedeceu o que sentiu que Deus estava falando? Não estou falando de sensação, não estou falando de emoção barata. Estou falando daquele momento em que você sabe, no fundo da alma, que Deus está te chamando para algo e você escolhe dizer sim ou não. Porque tem duas respostas. Jeoiaquim escolheu não. Ele rasgou. Ele queimou, ele rejeitou. Mas sabe quem escolheu sim? Baruque, o escriba, o cara que não tinha poder nenhum, que não era rei, não era príncipe, não era famoso, mas que simplesmente obedeceu. Ele escreveu de novo. Ele fez o que Deus mandou, mesmo sem entender completamente, mesmo com medo. E sabe o que Deus disse para Baruque em Jeremias 45? Deus falou: eu sei que você está cansado, eu sei que você está desanimado, eu sei que parece que nada vai dar certo,
Mas eu vou te guardar, eu vou te proteger, eu vou ser teu prêmio. Você pode não ser o rei, você pode ser o escriba, você pode ser a pessoa escondida, sem destaque, sem palco, mas se você é obediente, Deus te vê e Deus te guarda. E quando tudo desmoronar ao redor, você vai estar de pé. Porque você não construiu sua vida na opinião dos outros, não construiu no conforto, não construiu na ilusão. Você construiu na palavra de Deus. Jesus disse em Mateus 7, 24 a 27, que quem ouve as suas palavras e pratica é como um homem que construiu a casa na rocha. Vem tempestade, vem vento, vem enchente, e a casa fica de pé. Mas quem ouve e não pratica é como um homem que construiu na areia. Mesmo a tempestade e a casa desmorona. Grande é a ruína daquela casa. Ouvir não basta, saber não basta. A gente pode saber a Bíblia de capa a capa e estar perdido. A gente pode citar versículos de cor e ter o coração endurecido. A diferença não é informação. A diferença é obediência. A diferença é dizer: Senhor, o que tu mandares, eu faço, mesmo que doa, mesmo que eu não entenda, mesmo que custe caro. Agora deixa eu te falar uma coisa, que talvez seja a mais importante dessa história toda. Deus escreveu de novo. Ele não desistiu. Mesmo depois de ser desprezado, mesmo depois de ver sua palavra queimada, ele escreveu de novo, porque ele ama tanto que não desiste fácil. Ele insiste, ele volta, ele chama, de novo, de novo, de novo. E isso é a graça, isso é o amor insano de Deus. Você pode ter rasgado 1000 vezes a palavra dele no teu coração. Você pode ter queimado convicções, ignorado chamados, desprezado a voz do Espírito. Mas ele ainda está aqui, ainda está falando, ainda está te oferecendo uma segunda chance, uma terceira, uma milésima. Romanos 2:4 diz que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Não é a pancada, não é o medo, é a bondade. É o fato de que ele podia ter virado as costas, mas não virou. Ele podia ter desistido, mas não desistiu. Ele podia ter apagado o teu nome, mas não apagou. Mas escuta isso com toda clareza. A paciência de Deus é longa, mas não é infinita. Chega um momento em que a porta se fecha, em que o tempo acaba, em que a graça dá lugar à justiça. E ninguém sabe quando é esse momento. Ninguém sabe quantas chances ainda tem. Por isso a Bíblia diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus 3:15, hoje. Não amanhã, não depois, hoje. Se você está sentindo alguma coisa agora, seja lá o que for, não ignora, não rasga, não queima. Responde, diz: Senhor, eu estou aqui, eu estou ouvindo, eu estou disposto. Fala que eu vou obedecer, mesmo com medo, mesmo sem entender tudo, mas eu vou obedecer. E talvez você esteja pensando: mas eu já ignorei tanto, eu já rejeitei tanto. Será que ainda dá tempo? Deixa eu te responder com outra história. Pedro, o discípulo que negou Jesus 3 vezes. Na hora mais crítica, quando Jesus mais precisava, Pedro disse: eu não conheço esse homem. 3 vezes, com maldição, com juramento. Eu não conheço. E depois Jesus ressuscitou e foi atrás de Pedro e olhou para ele e perguntou 3 vezes: você me ama? E Pedro, quebrantado, disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus não ficou relembrando a falha. Jesus restaurou. Jesus comissionou de novo. Jesus disse: apacenta minhas ovelhas. Vai, lidera. Você ainda tem propósito. A mesma graça que alcançou Pedro te alcança hoje. Não importa quantas vezes você negou, quantas vezes você fingiu que não conhecia a verdade. Quantas vezes você rasgou a convicção e queimou a palavra. Jesus não desiste de você. Ele te pergunta hoje: você me ama? Não perfeitamente, não sem falhas, mas de coração. Você me ama? Se a resposta é sim, então levanta, sacode a poeira, pega de novo a palavra que você tentou destruir, porque ela está viva, ela não queima.
Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão de alma e espírito, juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Você pode até fingir que não ouve, mas lá no fundo, você sabe, você sente, você sabe o que precisa fazer, você sabe o que precisa largar. Você sabe com quem precisa fazer as pazes. Você sabe qual mentira precisa confessar. Você sabe qual atitude precisa mudar. A palavra de Deus já te mostrou. A questão não é saber. A questão é obedecer. E eu quero te dar uma visão. Fecha os olhos por um segundo. Imagina que você está diante de Deus. Não é futuro distante. É agora. É hoje. Você está diante dele e ele coloca na tua mão um rolo. É a palavra dele. É a vontade dele para a tua vida. É clara, é específica, está escrito lá. E ele te olha nos olhos e pergunta: o que você vai fazer? Você vai rasgar, vai queimar, vai fingir que não viu? Ou você vai segurar com as duas mãos, apertar contra o peito e dizer: isso aqui é meu tesouro, isso aqui é minha bússola, isso aqui é o que vai guiar cada passo que eu der a partir de hoje. A escolha é tua, sempre foi, sempre vai ser. Deus nunca vai forçar, ele nunca vai invadir, ele bate na porta e espera. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Ele não arromba, ele bate e espera, com paciência, com amor, com esperança de que você vai abrir. E quando você abre, ele entra, e ele transforma tudo. Porque a presença de Deus não deixa nada como era. Ele entra e traz luz onde tinha trevas. Traz paz onde tinha ansiedade, traz propósito onde tinha vazio, traz perdão onde tinha culpa, traz vida onde tinha morte, mas ele precisa entrar. E ele só entra se você abrir, e você só abre se você parar de rasgar e queimar e começar a receber e obedecer. É simples assim. Não é fácil, mas é simples. Então deixa eu te perguntar diretamente, sem rodeios, sem frescura. O que Deus está te pedindo agora que você tem ignorado? O que Ele está te chamando a fazer que você tem adiado? Qual conversa você precisa ter? Qual vício você precisa largar? Qual perdão você precisa dar? Qual orgulho você precisa quebrar? Qual medo você precisa enfrentar? Deus não está falando sobre 100 coisas. Ele está falando sobre uma. Aquela que você já sabe, aquela que faz seu coração acelerar quando eu menciono. Aquela que você tentou esquecer, mas não consegue. É essa, é exatamente essa que você precisa obedecer. E eu sei que é assustador. Eu sei que parece grande demais. Eu sei que você não sabe como vai ser. Mas deixa eu te contar um segredo. Deus nunca pediu para você saber como. Ele só pediu para você dar o primeiro passo. E quando você dá o primeiro passo, ele te segura e te capacita e te guia para o segundo e para o terceiro, e de repente você olha para trás e vê que andou quilômetros, que você mudou, que você cresceu, que você se tornou alguém que nem você mesmo reconhece. Isso é transformação, isso é o poder da obediência. Não é magia. Não é fórmula, é relacionamento, é intimidade, é confiar em Deus mais do que você confia nos seus medos. 2 Coríntios 10:5 diz: levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Todo pensamento. Não só os pensamentos bonitos, os feios também, os assustadores também, os vergonhosos também. A gente captura, a gente leva para Jesus, a gente pergunta: isso aqui vem de ti? Ou vem do inimigo? Isso aqui é verdade ou é mentira? Isso aqui me aproxima de ti ou me afasta? E Jesus responde, sempre responde, porque ele é a verdade. João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não aponta para a verdade, ele é a verdade. Então toda vez que você não sabe o que é verdade, você pergunta para ele. E ele mostra, através da palavra, através do Espírito, através da paz que ele coloca dentro de você.
Mas você precisa perguntar, você precisa buscar, você precisa querer, porque Deus não vai competir com Netflix, com Instagram, com trabalho, com distrações, com vícios. Ele não compete, ele espera. Ele espera que você esteja desesperado o suficiente, quebrado o suficiente, cansado o suficiente para finalmente parar e dizer: eu preciso de ti. Não de bênção, não de milagre, de ti, da tua presença, do teu toque, da tua palavra. E quando você chega nesse ponto, quando você larga o controle e se entrega de verdade, aí acontece o que não pode ser explicado, só experimentado. É o toque de Deus, é a restauração, é a cura, é a liberdade, é a vida abundante que Jesus prometeu em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não é vida de aparência, não é vida de redes sociais, é vida de verdade, profunda, cheia de sentido, cheia de paz mesmo no meio da tempestade, cheia de alegria mesmo no meio da dor, porque a fonte não é circunstância, a fonte é Cristo. E isso não significa que não vai ter luta. Vai ter. Isso não significa que não vai ter deserto. Vai ter. Isso não significa que vai ser fácil. Não vai. Mas significa que você não vai estar sozinho. Significa que a presença de Deus vai contigo. Significa que a palavra dele é lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. Salmo 119, 105. Você não vê o caminho inteiro, mas você vê o próximo passo, e isso basta. Jeremias não viu o final. Ele não viu a restauração. Ele morreu no exílio, mas ele foi fiel. Ele escreveu, ele falou, ele obedeceu, e hoje, milhares de anos depois, a palavra que ele escreveu ainda transforma vidas, ainda confronta reis, ainda liberta cativos, porque a palavra de Deus não volta vazia. Isaías 55:11. Ela sempre cumpre o propósito para qual foi enviada. E o teu propósito talvez não seja escrever profecia, talvez não seja pregar para multidões, talvez seja simplesmente ser fiel onde você está, na tua casa, no teu trabalho, na tua faculdade, no teu bairro, ser luz, ser sal, ser diferente. Não porque você é melhor, mas porque você é transformado. E a transformação começa quando você para de rasgar e começa a receber. Quando você para de queimar e começa a guardar. Quando você para de ignorar e começa a obedecer. Não é complicado, é trabalhoso, é diário, é momento a momento, mas é possível. Porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você. Romanos 8:11. Se você é de Cristo, o Espírito está aí para te ajudar, para te fortalecer, para te lembrar da verdade quando a mentira gritar mais alto. Então hoje, agora, enquanto você me escuta, faça uma escolha, não uma promessa vazia, não uma emoção passageira, uma escolha real. Diga em voz alta se você estiver sozinho ou no coração se tiver gente por perto: Senhor, eu paro de rasgar, eu paro de queimar, eu recebo tua palavra, eu recebo tua vontade. Eu obedeço, mesmo sem entender tudo, mesmo com medo, mas eu obedeço, porque eu confio em ti mais do que eu confio em mim. E depois dessa escolha, escreve nos comentários uma frase simples. Não precisa explicar, não precisa contar tua história, só escreve: eu escolho obedecer, ou eu paro de rasgar, ou eu recebo a palavra. Algo que marque esse momento. Porque quando você declara, algo muda, no espiritual, no invisível e em você. E se esse vídeo tocou você, compartilha, não porque eu preciso de view, porque alguém que você conhece precisa ouvir isso. Alguém está rasgando a palavra de Deus nesse exato momento e não percebe. Alguém está queimando convicção. Alguém está endurecendo o coração. E talvez esse vídeo seja a ferramenta que Deus vai usar para alcançar essa pessoa. Você pode ser o Baruque, o mensageiro, não o protagonista, mas o obediente. E isso basta. Então vai, não com culpa, não com peso. Vai com esperança, com fé, com a certeza de que Deus não desiste de você,
que Ele escreveu de novo, que Ele ainda está falando, que a porta ainda está aberta, que hoje é o dia da salvação, da restauração, da transformação, hoje, e que o Senhor Jesus Cristo, que rasgou o véu para que você pudesse entrar, que quebrou as correntes para que você pudesse ser livre, que venceu a morte para que você pudesse ter vida, que Ele te guarde, te guie, te fortaleça e te use para a glória dEle. Não porque você é perfeito, mas porque você é dEle, e isso muda tudo. Vai em paz, mas vai em obediência, porque é aí que a paz verdadeira mora.